Olá, bom dia. Olá, bom dia. Quarta-feira, 9 de maio. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Para incentivar o hábito de leitura entre os jovens, as editoras apostam na literatura clássica em forma de quadrinhos. E ainda, hoje é dia de ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso futebol. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O Conselho Nacional de Justiça revela que uma parcela significativa dos menores infratores internados no país não tem acesso a escolas ou a cursos profissionalizantes, oportunidades decisivas para a ressocialização desses jovens. Parece aula de artesanato, mas os adolescentes não estão simplesmente aprendendo a fazer dobraduras em papel. Eles cumprem medidas socioeducativas e participam de um projeto social que usa esse tipo de atividade para estimular o senso crítico e o raciocínio lógico. A rotina não é comum entre os 17.500 adolescentes brasileiros com restrições de liberdade. Especialistas acreditam que a oferta de atividades pedagógicas pode ser fundamental no processo de reinserção social desses adolescentes. Mas essa oferta não acontece em 12% dos 320 estabelecimentos de internação do país. A gente consegue observar muitos adolescentes que são analfabetos funcionais. Então, um projeto social como o Cresce, ele vem a ser um espaço onde o jovem tem opinião, né, onde ele realmente é protagonista. A partir do momento que ele descobrir o porquê que ele está aqui, o projeto vai estar fazendo realmente uma diferença na vida desse jovem. 24% das unidades programam apoio psicopedagógico, importante para suprir problemas de aprendizagem, já que a maioria dos infratores estudou pouco. Em todo o Brasil, 13% dos estabelecimentos não possuem salas de aula ou áreas para atividades esportivas. As informações estão no Panorama Nacional Justiça ao Jovem, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. O panorama mostra também que 61% das unidades pesquisadas realizam cursos profissionalizantes. A maior oferta está no Sudeste e a menor no Centro-Oeste. As informações desse diagnóstico são importantíssimas para que as políticas públicas necessárias à melhoria desse sistema possam ser formuladas. O adolescente está na internação para ser ressocializado, então ele precisa ser analisado, precisa ser visto como uma pessoa em desenvolvimento. Viviane tem 18 anos, passou boa parte deles morando na rua, usando drogas e vivendo uma falsa sensação de liberdade. Aos 16, engravidou e foi levada para um abrigo após tentar agredir um guarda municipal que iria revistá-la. Hoje ela está em liberdade assistida e, graças a um projeto social, conseguiu emprego e assistência jurídica para recuperar a guarda do filho. Viviane sabe que precisa de ajuda para viver uma nova história. Apesar de eu ter 18 anos, eles nunca me abandonaram, entendeu? Porque tem gente, só porque a pessoa faz 18 anos, deixa de lado. Nós já somos fracos, sem ninguém para ajudar, então piorou. Uma planta originária da Malásia pode ser um importante instrumento para a descontaminação do solo e de rios. A descoberta é de um doutor em biotecnologia que pesquisou durante 4 anos a orelha de elefante, espécie que se adaptou muito bem ao clima do Brasil. A Alocasia macrorrhiza, popular orelha de elefante, é facilmente encontrada às margens de igarapés e outras áreas alagadas da região. Mas durante 4 anos, este pesquisador estudou a planta e descobriu que ela serve muito mais do que para ornamentar ambientes. O pesquisador demonstrou que a planta é capaz de absorver metais pesados como chumbo, cobre, zinco, tanto do solo quanto da água. O primeiro local que a gente verificou a presença dessa planta foi aqui no Igarapé do 40, né, perto do distrito, e foi nosso ponto inicial. Né? Verificamos que a presença dessa planta, e achamos interessante porque ela resiste bem, né, àquele local, aquela presença, né, de metais pesados. Nós já sabíamos que ela existia, né, por isso que a gente foi diretamente lá, porque existem outros trabalhos, né, do nosso grupo que anda por praticamente quase todo o município de Manaus e fazendo trabalho de levantamentos, né, de áreas contaminadas. A utilização da planta pode ajudar a conter os danos causados principalmente pelo descarte inadequado de pilhas e tintas.
É hora do esporte. Bom dia! O futebol brasileiro vive uma semana de decisões. De norte a sul do país, os campeonatos estaduais estão na reta final e muitas torcidas já preparam a festa do título. Em Santa Catarina, no Rio e em São Paulo, o Avaí, o Fluminense e o Santos já estão com uma das mãos na taça, depois das vitórias que conquistaram domingo passado. Clássicos tradicionais no Ceará, na Bahia e em Pernambuco deixam esses campeonatos em aberto. Em Minas e no Rio Grande do Sul, Atlético e Internacional parecem ser os favoritos. A semana também terá jogos de times brasileiros pela Libertadores. Hoje e amanhã serão definidas as 8 equipes que continuam na competição. Corinthians, Vasco e Santos devem se classificar. No Clássico Brasileiro, Internacional e Fluminense jogam por uma vaga. Por fim, teremos a Copa do Brasil também com jogos decisivos. Portanto, não vai faltar emoção e até domingo teremos muitas comemorações. Espero que o seu time saia vencedor. Boa sorte e até a próxima! Baixo, magro, gordo e alto. Os jovens estão lendo menos. A constatação é do Instituto ProLivro. E para incentivar o hábito da leitura entre os mais novos, as editoras apostam na literatura clássica em forma de quadrinhos. Entre os livros, olhares curiosos. Hora de uma parada rápida para a leitura com as amigas. A cada página virada, uma descoberta, seguida por uma reação. Alguns parecem hipnotizados e outros bem à vontade. A feira de livros, só para crianças e adolescentes. Quais as histórias que você mais gosta? Aventura. Você está lendo o quê? Profissões do futuro. Qual foi o último livro que você leu? Foi a história dos 3 porquinhos. A história dos 3 porquinhos? E você? Harry Potter. E você? Do Flamengo, tia. Mas uma pesquisa recente aponta que o brasileiro está lendo menos. Em média, 4 livros por ano. E destes, termina apenas 2. E foi pensando nisso que editoras começaram a trabalhar com adaptações de obras clássicas, reduzindo 300, 500 páginas em 50, mantendo as falas originais. Eu penso que a adaptação pode fazer isso mesmo, pode ser uma porta de entrada do indivíduo para o clássico, para a obra que ou foi esquecida ou já não é tão lembrada quanto deveria. A história de Frankenstein, famosa na tela do cinema, acaba de chegar às prateleiras das livrarias, em formato de quadrinhos. O personagem fez parte da infância de Thaisa, que passou a imaginação para o papel. Eu queria dar mais atenção à vaidade do homem mesmo, todas as questões que o texto, né, contém, que é genial. A questão do criador, né, o homem querer construir através da ciência um outro ser, né, que é uma coisa que a gente vê hoje até. Para esta pedagoga, a escolha do livro é o momento mais importante para a leitura se tornar um hábito. Uma criança de 12, 11 anos que não é leitora, ela pode não abrir um livro de Memória de Sargento de Milícias, ela pode não abrir um livro de um Frankenstein, mas ela pode abrir uma história em quadrinho, gostar e dizer, legal, quero ler esse livro. Desenhos coloridos, exagerados e textos pequenos se transformam na fórmula mágica. Através dos quadrinhos, as crianças entram no mundo da literatura. Num livro para você, qual é a história que mais te atrai? É da historinha do Cascão, do Cebolinha, da Turminha da Mônica, que é bastante chamativo, tem cores, tem leituras e é em quadrinhos. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia. Bom dia e até amanhã.